Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 20 de outubro, quinta-feira, da 29ª semana do Tempo Comum. Estamos no mês de outubro, mês da missão. Todo batizado é também enviado em missão. Aonde quer que esteja, é convidado a ser sinal da presença de Deus no mundo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a esta realidade. Seguir a nosso Senhor Jesus Cristo significa se deparar com contrariedades, com desafios, com incompreensões. Hoje, nesse dia 20, a Igreja nos dá também a oportunidade de refletir na primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. São Paulo que nos convida a perceber a glória de Deus, a presença do Espírito, como a maior riqueza que nós podemos, amados irmãos e irmãs, possuir. Riqueza que nos leva à compreensão da presença, da graça de Deus, do seu amor para conosco. O amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento. Portanto, somos convidados a buscar a graça, a presença de Deus. O Salmo 32, 33 tem como resposta: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Que na terra transborde a bondade do Senhor e alcance os corações. E o Evangelho, por sua vez, então, nos leva a perceber que, ainda que hajam desafios, contrariedades, incompreensões, nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Primeiro, então, no versículo 49, Jesus diz aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. O fogo, amados irmãos e irmãs, tem essa característica de purificar, de transformar, de queimar. Aquece também. O fogo é sinal e a presença do próprio Espírito Santo. Basta lembrar que os discípulos reunidos no cenáculo junto a Maria, no dia de Pentecostes, têm então a presença do Espírito como um sinal de línguas de fogo sob as cabeças. Jesus tem esse desejo de que o fogo do Espírito esteja aceso. E
Logo em seguida, então, ele vai dizer que ele anseia por um batismo e como ele anseia que isso se cumpra. O batismo aqui, amados irmãos e irmãs, é o batismo de doar a sua vida, derramar o seu sangue. Tendo então pontuado isso aos seus discípulos, ele começa a falar sobre os desafios. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra, pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Não que Deus veio trazer a divisão, mas aderir a Cristo, segui-lo, procurar amá-lo, implica muitas vezes em divisão. Sobretudo no cristianismo nascente, e hoje ainda muitas vezes percebemos isto, quando alguém se convertia ao cristianismo e a família não convertia-se, essa pessoa era excluída do convívio familiar. Havia então um atrito profundo. Isso, sobretudo, quando se marcava a vivência das famílias romanas, as famílias que moravam em Roma, e que um ou outro membro desta família se convertia ao cristianismo, mas os demais não se convertiam. Havia então os conflitos, não se havia paz. Mas é importante lembrarmos, o Deus é o príncipe da paz. Só haverá paz nos corações se de fato nós buscarmos amar a Deus e, consequentemente, nossos irmãos e irmãs. Por isso Jesus vai nos dizendo que numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. É esta vivência, de fato, de uma família que muitas vezes se tinha em prioridade o clã, ver que essas realidades familiares de clã vão se desfazendo a partir de um vínculo mais profundo, um vínculo de irmandade mais profunda que emana do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, amados irmãos e irmãs, somos convidados a abraçar o próprio Senhor, a segui-lo, a testemunhá-lo, a dar testemunho do amor que o Senhor tem para conosco. E não ter medo das contrariedades, das dificuldades que o mundo pode nos impor, às vezes até a nossa própria família. Não pague o mal com o mal. Antes, pagai o mal com o bem. Dê testemunho do amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.